O Evangelho serve para nós de um mecanismo, de um material de análise e estudo. Nós, espíritas, procuramos entender e avaliar as passagens de Jesus no Evangelho do ponto de vista espiritual. Pois eu afirmo a vocês, Jesus não veio na Terra para fazer cura e curar ninguém, não. Jesus veio na Terra para ensinar aqueles que estão errados a fazerem as coisas certas. Aqueles que são pecadores, como é chamado pela cultura, que até hoje, fulano cometeu um pecado. Para nós ele cometeu um erro. Ele contraiu para si uma dívida. E essa dívida terá que ser quitada um dia. De qualquer modo, custe o que custar. De uma maneira ou de outra, a sua dívida vai ser paga. E o pior, não vai ser paga por ninguém não. É você mesmo quem vai quitar os seus compromissos. É você que vai ter que aprender com seus próprios erros, que para que o seu espírito tenha uma condição melhor, ele tem que corrigir os males que ele causou ao sistema e também diretamente ao outro filho de Deus. E analisando o Evangelho pelo ponto de vista espírita, o mais importante nesse Evangelho aqui não foi a cura do empregado oficial romano, não. Para nós espíritas, a cura desse empregado foi de menor importância. O importante, o que nos chama a atenção nesse trecho do Evangelho, foi a resposta do oficial romano para Jesus, quando Jesus disse, eu vou lá curá-lo. Na verdade, os oficiais romanos naquela época eram tidos e vistos como homens maus e cruéis, e que perseguia o povo daquela época. Pois era eles quem ditavam as ordens, eles eram os responsáveis por cobrar tributos, prender as pessoas e submeter as pessoas a castigos. Então, ele era um homem de má fama, como era dito na época. Então ele entendeu que Jesus era muito grande, era muito importante, era muito puro para estar em sua casa para curar um empregado romano. E disse a Jesus, dê apenas uma ordem. E o oficial se colocou como exemplo. Eu estou debaixo de ordens de oficiais superiores. Apesar de ele ser um oficial romano, ele tinha em seu comando cerca de 100 soldados que executavam suas ordens ao pé da letra, rigorosamente conforme ele ordenava. É o que era chamado de centuriões. Centuriões porque parte de 100. Um centurião vale por 100 porque ele tem 100 soldados à sua disposição, além de outros empregados que não eram soldados. Mas só que acima deles existiam superiores. Existia o comandante da guarda, existia os chefes do Senado, tinha o próprio imperador, que já era superior aos oficiais romanos. Então, ele sendo oficial, ele tinha que obedecer também ao pé da letra as ordens que recebia. Assim como aqueles que estavam na patente abaixo da dele, cumpriam as ordens dele. O que ele quis dizer com isso é que Jesus ficou admirado, que acima de Jesus existiam outros espíritos, com hierarquia superior à de Jesus. Para começar, o próprio Deus. Ou então, situações novas que veio ao nosso conhecimento recentemente. São transformações que vêm acontecendo no mundo espiritual há cerca de 1 ano, mais ou menos. Quem estuda o espiritismo, ou que faz pesquisas, se pesquisar vai ver que no mundo todo alguma coisa está acontecendo e está sendo mudado. Jesus estava encarnado, só que Jesus encarnado era um homem encarnado. E para ele estar encarnado é porque um espírito teve que deixar o mundo espiritual para se fazer encarnado. Mas na verdade o que estava encarnado era apenas uma fração da consciência de um espírito chamado Sananda. Espíritos é considerado deuses. Espíritos é com um grau de evolução tão grande, diferente de nós outros, que temos, se tiver alguma evolução, ela é mínima. Para estar encarnado, tem que estar encarnado em um todo. Toda a consciência do espírito tem que estar encarnada. Mas para espíritos que são considerados deuses, de acordo com o seu poder evolutório, ele pode fracionar a sua consciência
ele pode manter uma encarnação, viver em um corpo físico encarnado aqui na Terra e manter praticamente a totalidade de sua consciência pura nos mundos espirituais. E naquela época também já existia o Sanat, que poderia sido um dos mentores de Jesus, que é o que passava as ordens e passava as instruções para Jesus. E era chamado de Deus. Então, dentro do mundo espiritual, na verdade, para nós, pela insignificância que nós somos, existem vários deuses. São espíritos que têm o poder e o direito de alterar tudo na nossa vida, inclusive a nossa própria existência. Só que, para a nossa tranquilidade e felicidade, muitos que estão na Terra pertencem à família espiritual de espíritos já muito evoluídos. E esse povo, estes grandiosos mestres, querem o seu povo de volta. Querem que espíritos encarnados evoluam, cresçam moralmente, cresçam espiritualmente e sigam as suas evoluções de volta aos planos espirituais. E para isso a espiritualidade não mede esforços e nem sacrifício para nos ensinar. O que levaria um espírito, já um Deus, reencarnar, sofrer as leis do mundo físico? Quando eu digo as leis do mundo físico, são todas as leis, inclusive a lei natural, que é deterioração do próprio corpo físico, a dificuldade de se manter um corpo físico com doenças, fome, frio, sede, e também a própria lei que nós somos impostas a ela. A lei física, que é a nossa legislação criminal, a nossa jurídica, civil, todas as leis devem ser respeitadas. O que faria um Deus voltar à Terra se não fosse por amor e por interesse de que o seu povo estivesse novamente reunido em um mundo de luz? Por isso que Jesus disse em outros trechos do Evangelho: aqueles que quiserem me seguir, que me sigam, mas façam isso deixando para trás pai, mãe, irmãos e tudo aquilo que possui, e deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Recentemente eu disse, para o nosso povo espiritual, para a nossa família transcendental, nós estamos mortos, porque nós não estamos no mundo onde deveríamos estar. Estamos em um planeta de natureza inferior, vivendo como espíritos inferiores, como espíritos sofredores. Essa é a nossa realidade. Somos espíritos sofredores, sim. E nada vai mudar isso a não ser a nossa própria natureza, ou a nossa consciência. Se não melhorarmos como pessoas, vamos continuar sendo espíritos sofredores. Porque senão, não vamos estar em nossa casa transcendental, juntamente à nossa família. Como eu estava dizendo, a espiritualidade maior não mede esforços para nos ensinar através de exemplos, promover a caridade, exercitarmos o nosso senso de moral, o nosso senso de honestidade. Começa por aí. E assim por diante nós vamos melhorando e lapidando a nossa natureza e nos tornando pessoas melhores, pessoas menos egoístas, menos ciumentas, menos vaidosas, menos arrogantes. Isso é trabalhar e exercitar a natureza para que você tenha princípios parecidos com a de espíritos superiores. A espiritualidade investe tanto na evolução de nós encarnados que o nível energético da Terra está passando por transformação. Para vocês terem uma ideia, Sanat está encarnado aqui na Terra. Novamente, um Deus está na Terra encarnado. E para que isso? Para que ele sirva de ponto de sustentação e apoio de um nível energético maior do que aquele que estava sendo praticado na Terra há menos de 2 anos atrás. Há 1 ano e pouco que esse processo já se deu início. E as coisas estão mudando de fato. Quando se altera o nível energético de um povo, de um planeta, só que agora está sendo o planeta inteiro, muitas coisas acontecem.
Aquele que tem tendência a ser bom, ele vai absorver essa energia e vai se identificar com este poder. Ele vai se envolver com este canal de luz e vai, aos poucos, melhorando ainda mais a sua natureza. Aquele que já é ruim em sua natureza, que é mais voltado para o negativo, vai sentir também os efeitos dessas energias. Ele vai se sentir mais incomodado. Essa energia vai lhe causar um incômodo. Muitos deles vão acabar se cedendo a esta força. O negativo dele vai ser sufocado, encoberto, vai ser subjugado esse negativo pelo poder positivo. Aí então ele vai começar a vir para o lado positivo da luz. E aqueles mais resistentes vão continuar sofrendo desses efeitos. E isso vai despertar, já esperado pela espiritualidade, que desperte alguma espécie de revolta, de não aceitação, mesmo de maneira inconsciente. Então nós vamos ouvir, sim, continuar ouvindo ameaças de guerra, vamos continuar tendo notícias de atentados terroristas, de atrocidades cometidos por grupos, vamos continuar vendo falar de pessoas deixando o seu país e procurando um país mais seguro, porque as energias vão agir e vão influenciar muito as pessoas. Todos serão fortemente influenciados. E aquele negativo que estava escondido, muito desse negativo será sufocado e destruído antes de ser revelado. Mas muitos outros virão à tona. Eu estou falando isso não porque nós, do Luz Universal, fazemos previsões do futuro. Não tem aquele negócio que as pessoas dizem, um vidente revelou que isso vai acontecer. Para começar, o termo errado não é vidente. Vidente é simplesmente aquele que consegue ver o mundo etérico. Só isso e nada mais. Não tem nem poder de manipulação. Não tem nem poder de modificação de energias. Então nós não fazemos previsões. O que eu estou dizendo é o que realmente está acontecendo. E só estou dizendo que o que está acontecendo ganhará ainda mais forças. E isso porque nós temos a presença de um Deus encarnado em algum lugar aqui no planeta. Não sabemos em que país. Só sabemos, segundo a espiritualidade, de que aqui ele está. E ele tem o suporte para sustentar essa energia. Mas por que então que tem que encarnar um espírito tão grande para poder ter essa energia na Terra? É o mesmo princípio nosso. Nós estamos encarnados, mesmo sendo espíritos ainda inferiores, que é a capacidade de absorver, concentrar e manter em um ponto uma energia iniciática, que é a energia dos mundos superiores. Já disse uma centena de vezes. Mas para que possamos compreender, direi novamente. Se a espiritualidade, se Deus Pai Todo-Poderoso, com todo o seu poder, projetar energias, por exemplo, aqui, neste altar, a energia chega, mas um segundo depois ela é dissipada, ela acaba. A energia não pode ser projetada em algo inanimado, somente em seres vivos, que possuem um corpo físico, um espírito magnetizado com capacidade magnética para absorver e sustentar energias, e é protegido por uma aura. Ou seja, na verdade, nós médiuns somos instrumentos da espiritualidade maior para realizar os seus trabalhos. Nós somos uma ferramenta muito complexa e de difícil manutenção para os nossos mentores, porque nós damos trabalho para a espiritualidade maior. Porque nós somos encarnados, somos cheios de vontades, cheios de vícios, cheios de achismo. Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Eu acho que isso está errado. Na verdade, nós achamos demais e conhecemos pouco. O Espiritismo é assim. Tudo se modifica o tempo todo. Quando você acha que você já aprendeu o suficiente para você dizer, agora sim, eu conheço, a minha vida agora vai ser outra. Vai não. Você não conhece nada ainda. Assim como nenhum de nós podemos dizer que conhecemos alguma coisa do mundo espiritual.
Aquele pouquinho que nós conhecemos hoje, quando for amanhã, já não existe mais, já é outra coisa diferente. Não se apegue a achismos, não se apegue a experiências passadas. É mais fácil se apegar a dificuldades que nós tivemos no passado, porque dessas dificuldades nós aprendemos com eles, aprendemos com a dificuldade. O erro nos ensina e muito. Mas, concluindo o nosso raciocínio de que somos apenas servos da espiritualidade e mecanismos de trabalho, nós temos uma imagem, aliás, algumas imagens aqui no templo, uma imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu digo a vocês, Jesus não teria aquela aparência. Querendo mais também, aquela imagem, hoje ela é feita de gesso. É uma escultura de gesso. Deus Pai Todo-Poderoso pode projetar a energia que for naquela imagem. A energia não fica ali, porque aquela imagem não é magnetizada. Ela não tem um espírito magnetizado, capaz de sustentar qualquer energia que seja. É apenas para nós um ponto de referência. Aquela imagem nos lembra e desperta a nossa consciência e o nosso sentimento para estarmos ligados a uma divindade, para estarmos conectados com um poder superior. Então os nossos chakras e plexos entram em atividade pela informação visual que nós temos. Então o nosso plexo vai cumprir a função para que ele existe: absorver e manter na Terra energias. Esse é o princípio da mediunidade. Este é o motivo de haver mediunidade. E é por isso que Sanat está na Terra, devido à sua gigantesca capacidade mediúnica. O poder, que nós podemos chamar até de monstruoso, o poder do plexo dele. Então ele tem condições de, se juntasse todos os médios, não daria uma fração do poder que ele tem. Então ele tem condições de receber uma quantidade de energia que todos nós reunidos não teríamos capacidade de receber e distribuí-la de maneira uniforme, justa e necessária para todos os cantos do planeta. E isso faz com que o nível energético da Terra se eleve, causando vários distúrbios perante a humanidade. Uns se sairão bem, outros se revoltarão, de acordo com a cultura, com a capacidade de manipulação de cada um, de acordo com as suas crenças, credos, de acordo com a sua natureza em geral. É por isso, meus irmãos, que às vezes vocês ouvem dizer: ah não, nós médiuns do Luz Universal não podemos cruzar energias, nós não podemos fazer uso de bebida e nem de qualquer substância alucinógena, qualquer tipo de droga, né? Cocaína, maconha, tudo que altere o seu estado psíquico, emocional e o seu cérebro, a sua mente, a sua personalidade. Porque nós somos calibrados e preparados pelos nossos mentores para recebermos uma determinada energia iniciática. É porque energia todo mundo recebe. Pode ser criança, médium, não médium, católico, espírita, protestante. Todos recebem energias dos planos espirituais. É o que nós chamamos, para diferenciação dessas forças, de energias evangélicas. Todo mundo recebe ela, trabalha e é sustentado por essas energias. Nós somos sustentados por energias iniciáticas. Energias esta que é capaz de promover a cura e a desintegração da energia negativa. Se desintegra, se desconstrói a energia negativa, fica mais fácil de promover a cura do espírito. Era o processo que Jesus utilizava. Porque os males do nosso corpo físico surgem no espírito. E todo mal é sustentado por uma fonte negativa. Desintegra, destrói o negativo, o corpo físico fica fácil de ser curado. A medicina, a ciência, cura o corpo físico. Medicamentos cura o corpo físico. Mas não adianta só curar o corpo físico se o espírito continua doente. Cura o corpo físico, o espírito que está doente, logo reflete novamente a doença no corpo físico. Até chega num certo ponto que diz:
Coitado de fulano, a doença dele não tem cura. Não tem cura porque está no espírito. Cura-se o espírito. Em muitos casos, a natureza, o sistema biológico humano, até se regenera sozinho, desde que o espírito não tenha doença. Mas isso só é possível com energia iniciática. E a energia que nós trabalhamos com ela, todo grupo espírita que se propõe a trabalhar com desobsessão, ele só consegue fazer isso com energias iniciáticas. Então essa energia iniciática ela é específica para cada um. O nosso plexo, os nossos chakras e o nosso espírito é preparado pelos nossos mentores para receber essa energia. E essa energia então é fundida com a nossa natureza e com a nossa personalidade. Então ela sai em um nível aceitável, em um nível capaz o suficiente para promover a cura. Por exemplo, eu e um outro médium, colega, recebemos a mesma energia iniciática. Porém, eu e este meu colega temos naturezas e personalidades diferentes. Então o efeito desta energia seria diferente ao ser projetada. Mas como nossos plexos e chakras são calibrados de maneiras diferentes, para que depois de projetada através de nós, essa energia tenha o mesmo efeito. Ela seja igual. Mesmo que nós recebemos a mesma energia, a nossa natureza seja diferente, mas ela é projetada igual porque os nossos plexos são calibrados para que funcione desta maneira. Isso dá trabalho. A espiritualidade fala que dá trabalho. E isso é feito durante o desenvolvimento do médium. Aí o médium sai aí por fraqueza, ou porque foi induzido e conduzido por amigos, familiares, bebe um golinho, bebe um uísquezinho, bebe uma cervejinha, ou então vai até mais além, né? Experimenta uma maconhinha. Então, o que aconteceu aí? Todo mundo sabe, quando uma pessoa bebe, por exemplo, ele altera a sua personalidade. O seu estado psíquico é modificado. Né? Todo mundo sabe disso. A pessoa está sóbria, não bebeu, não fez uso de droga nenhuma. Ele é uma pessoa séria, centrada, né? Não gosta muito de brincadeira. Aí bebe um golinho. Tem uns que fica bravo, quer brigar. Tem uns que fica rico. Tem uns que fica muito sentimental, apaixonado e vai chorar. Né? Então, o quê? Ele alterou, ele não é mais aquela mesma pessoa. A sua personalidade é outra. Então, todo o trabalho que os seus mentores fez em seu plexo foi destruído, foi desfeito. Ele não terá mais utilidade para a espiritualidade maior enquanto todo aquele trabalho não seja refeito novamente. Funcionamos como uma máquina, meus irmãos. Você não vai conseguir funcionar um carro a diesel colocando gasolina nele. Pode colocar, mas não vai funcionar. E depois vai dar um trabalhão para poder regular todo o sistema do carro para ele voltar a funcionar normalmente com diesel outra vez. Este é o processo. Só estou dizendo isso para que fique bem explicado essa parte de fazer uso de bebidas e cruzamento de energias. Só concluindo o cruzamento de energia para a gente poder encerrar. Né? Porque eu falei drogas, bebidas e cruzamento de energia. Só que eu não falei de energia ainda, vou concluir agora. Cruzamento de energia, nós trabalhamos com energia iniciática. Energia evangélica todo mundo recebe. Então o nosso plexo, ele é um imã. É como se fosse um imã com a vórtice aberta para fora, para absorvermos o máximo de energia que o nosso espírito seja capaz de absorver. Energia evangélica tem em todo lugar, em casa, na rua, e ela se concentra nas igrejas e templos, seja ele evangélico, católico, protestante, kardecista, qualquer um que seja. Um de nós, depois do nosso desenvolvimento concluído e o nosso plexo ativado, um de nós sozinho absorvemos mais energias do que todos os fiéis juntos, o padre, o coroinha, todo mundo estiver dentro da igreja, devido à nossa capacidade magnética. E como por ser uma energia mais fina, mais leve, então nós absorvemos ela em grandes quantidades.
Tem algum erro? Atrapalha o funcionamento do médium? Não, não atrapalha. Não há qualquer prejuízo espiritual. O único prejuízo é para o próprio médico, que vai ficar, podemos dizer assim, com a sobrecarga dessa energia. E isso lhe causará alguns incômodos por algum tempo, até que ele consiga gastar toda essa energia. Vai ficar um pouco irritado, o corpo cansado, dolorido, dificuldade para dormir, o apetite dele não será mais o mesmo. Então você causa um certo descontrole do seu sistema nervoso. Mas com o tempo, em 4, 5 dias, isso passa, acaba e volta à normalidade. Não tem problema nenhum. Aí você pergunta, mas Adão, eu não posso mais ir na igreja? Pode, não tem problema. Você só vai tomar o cuidado para você não ativar o seu plexo lá dentro. É só você não se envolver com o ritual que está sendo realizado no local. Por exemplo, na igreja, o padre mandou levantar? Levanta. Mandou sentar? Senta. Mandou ajoelhar? Ajoelha. Até porque nós somos cristãos e representamos uma força crística. E pela boa conduta, pela boa moral, por disciplina, é um ato de respeito. É porque não podemos desrespeitar uma casa de Deus. Não é verdade? Como seríamos representantes de Deus, sem que nós não respeitamos a sua casa, e nem os outros que estão ali também, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, só não vamos envolver mentalmente e emocionalmente no ritual. Pois, graças a Deus então, meus irmãos, o tempo passa depressa. Se a gente continuar falando, nós vamos perdendo o prazo que nós temos para os nossos trabalhos de desenvolvimento. Então assim, meus irmãos, espero que mais uma vez tenha ficado o aproveito das experiências que nós temos com o Evangelho, com o mundo espiritual, e desejo a todos sucesso e conquistas espirituais. Conquistas espirituais, tenha certeza, reflete na sua vida física também. Não porque seja o objetivo, é que, na verdade, o seu sucesso espiritual, aliás, o seu sucesso físico e pessoal é um reflexo do seu sucesso espiritual. Então lute, mas não espere que melhore nada não, viu? Porque esse não é o objetivo da espiritualidade não. Se melhorar é porque de fato foi só mesmo um reflexo. Porque a espiritualidade maior, os nossos mentores, pouco se importa com a nossa condição física. Se somos bonitos, se somos feios, se você tem uma casa de 4, 8 ou 15 cômodos, para eles não interessa isso não. O que interessa para a nossa família espiritual é a nossa conquista espiritual. Porque para quando nós voltarmos para a nossa casa, lá sim vai ter o nosso tesouro. E esse será eterno. Aqui na terra, o que é da terra fica na terra. Dê a César o que é de César. Nós não temos nada aqui. Nós só estamos aqui. E por pouco tempo, viu? Porque 70, 80 aninhos diante da espiritualidade maior é menos que um piscar de olhos.